E aí, argonautas, aqui é Daniel HDR, e se você sabe que nós não estamos nem aí para download, não vamos pegar, comentar lombadas novas, muito menos decisões editoriais de última hora, estamos aqui falando de velharia e vamos falar de velharia da boa. Para muitas pessoas esse podcast vai ser épico, temos a nossa chance de ser épicos. Vamos falar aqui de Epic Marvel. Sim, se é um nerd criado a leite com pera aí, que ainda tá com fralda, você deve pensar assim: que é isso, né? Eu não sei o que é isso. A Epic Marvel, a revista que publicou quadrinhos autorais da Marvel Comics muito antes do selo Icon e antes da Vertigo. Sim, cuequinha verde. Você vai ter que aceitar. E Caruso, isso é o mais próximo que nós podemos ter de clássico na Marvel, certo? Ou seja, coisas que não têm direitos autorais da Marvel. Não estão mais lá. Não estão mais lá, né? Marvel vão ficar tudo puto. Contamos aqui com Ivo Aurélio, o Cleverson Vrant Death Star. E desde que eu passei a usar a Cruz de Ágadas, eu já ganhei 2 vezes na loteria. É a propaganda aqui, né? É a propaganda, a primeira da contracapa aqui da Epic Marvel. E tu viu quem que tá usando? Tu viu quem tá usando? É o maestro Caçulinha que tá usando. Ele ganhou na loteria, viu? O que usou a cruz. Aí, ó. Vou mandar buscar essa porra. Quero ganhar na loteria também. É verdade, eu tô com ela, tô com o exemplar na mão aqui. Desde que passei a usar do Cruzeiro, já ganhei 2 vezes na loteria. Verifique se com você essa extraordinária história pode se repetir. Caso contrário, você terá 30 dias para devolver. Cara. Tipo, se 30 dias você não ganhar na loteria igual a Caçulinha, ele devolve o dinheiro. Cara, esses caras são foda, hein? Né, Vai ser bicho? bom essa porra, hein? Bom, contamos aqui também com Marcos Dark de Gião. Oba! Esse programa é desaconselhável para menores de 16 anos, tá? Eu ficava cabreiro com isso escrito na capa. Eu comprava meio assim com peso na consciência. Eu acho que eu tinha... Que ano que é esse? Eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos. Deixa eu ver aqui. Era... 85. 85, né? É, 85. E contamos aqui com... sim, já que tu falou que tu ouviu o podcast, você não vai ficar ofendido com o que eu vou falar. Contamos aqui com o descabaçamento de um convidado internacional, falando diretamente de Canadation, o Alexandre... O quê? Vão achar que é o outro, hein, canadense. Não, ele não vem de vibrador, cara. Ele não vem de vibrador. Você não conhece nenhum cara que vem de vibradores, né? Porra, não, cara. Não? Contamos aqui então com Alexandre do canal Old Man Shandits. Isso aí, galera. Eu sou o mais próximo da guerreira sensual que vocês vão encontrar hoje à noite aqui. Porque tá na capa da Epic Marvel número 1. Guerreiras sensuais e implacáveis. Bom, então se você já sabe, vamos falar dessa revista que sim, só teve 6 números, então provavelmente esse seja um podcast rápido pra caralho, então prepare-se. Depende, se deixar eu falar, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Vamos contextualizar para você, ouvinte, que certamente caiu de paraquedas aqui no ArgCast, ou não é que nem nós, que fica que nem velho repetindo as histórias, né, Ivo? Sim. Caso você não saiba, a linha Epic Marvel foi uma iniciativa da Marvel Comics para tentar segurar os seus criadores dentro da editora e não migrarem para editoras diferentes. Parte também de um cala-boca, né? Porque o Jim Starlin, que é uma das estrelas dessa linha Epic Marvel, ele era, junto com o Steve Englehart, campeão de fazer histórias polêmicas, deixar o prazo e até o talo, assim, para não terem que pedir para alterar nada, chegava lá e entregava a história inteira pronta. Tá aí, pode publicar. Aí tu tinha o Rick Jones fumando maconha e tomando LSD. Tu tinha um monte de coisa do tipo, né? Anos 80. No caso, anos 70, né? Mas a Epic Marvel foi um selo criado, então, para que esses caras que tinham essa necessidade de ter intervenções criativas dentro dos personagens, que eles queriam manter uma constância e não ficar fazendo mudanças tão radicais nesses personagens, né? Eles tivessem essa veia criativa atendida numa linha editorial à parte, né? E aí surgiu a Epic Marvel, que tinha até um formato parecido com Espada Selvagem de Conan, acredito eu, né? O início. Na verdade, a Epic americana ela veio antes e ela tinha um formato magazine, né? A Espada Selvagem veio depois da Epic Marvel. Eu não estou estabelecendo a ordem, mas ela tinha esse formato que nós conhecemos como formato magazine, né? Sim, isso aí, é. Ela era um pouco maior só que o formatinho, né, na verdade, não? Não, a gente tá falando... foi mal, desculpa, a gente tá falando da brasileira. Sim, sim. Então bota o abacaxi aí, porque eu achei que vocês falando da original. Não, assim, eu até me referi da original, não precisa de abacaxi, deixa o abacaxi lá. O fato é que a publicação nos Estados Unidos, ela tinha, obviamente, um tratamento gráfico muito diferente das revistas periódicas ali, né?
As histórias delas eram curtas, eram histórias que eventualmente poderiam apresentar personagens. Eu posso estar enganado, ou na Aventura e Ficção que a gente teve publicada aqui no Brasil, havia material que tinha saído na linha Epic também? Sim, Tinha? muita coisa. Acho que praticamente tudo, na verdade. Praticamente tudo que saiu na Aventura e Ficção saiu na linha Epic da Marvel. Paradox, Star-Lord, o que? Tudo. Era da Epic, verdade. Ele, na verdade, ele começou como... Tinha um outro nome, cara. Era Bizarre Adventures. Marvel Bizarre Adventures. Tem razão. Ela começou assim. Aí depois que virou Epic. Se a gente for pegar uma data também aqui, eu falei no início do episódio, cara, ela precede iniciativas dentro de editoras grandes, no caso a DC Comics, né? Porque a Epic Marvel foi o primeiro... a primeira iniciativa editorial dentro de uma editora major, por assim dizer, com material autoral, né? Porque o pessoal lembra muito da Vertigo, que tinha uma postura semelhante. Só que a Epic Marvel vem bem antes, né? Isso aí é o quê? Final dos 70, começo dos 80? Eu tô vendo aqui, o Dreadstar é de 82, né? Aqui, o código deles indica aqui. E eu acho que isso era legal também, a gente falar, que eu acho que a Epic, né, nesse período no Brasil, acho que foi a primeira vez que a gente teve, assim, uma cronologia tão curta, né? De publicações, assim, entre o tempo de publicação entre os Estados Unidos e o Brasil, né? A gente estava acostumado a ler aquelas histórias de 20, 15 anos atrás que saiu nos mix, né? Da época, né? E a Epic era algo, tipo assim, que pros padrões da época era recente, né? Tipo, você tinha 2, 3 anos só de diferença, né? Talvez salvo raras exceções, não sei se por parte da DC, tirando os heróis clássicos que eram publicados na Ebal quase que continuamente, né? O Titãs, eu acho que a primeira publicação dos Titãs do Pérez e do Wolfman foi 79 ou 80, não foi? Naquela apresentação que teve de uma história curta dos Titãs e depois acho que era 80. 80, né? E ela saiu aqui em 84, 85, né? Já era um período curto, né? Comparado com o restante. Então, mas é o mesmo período, se nós formos olhar, né? Porque aqui a Epic Marvel tá tendo publicação em 85 e as histórias do Dreadstar eram de 82, então já era 2 anos depois da iniciativa editorial da Epic Marvel, a revista que foi lembrada agora há pouco aqui, né? Hoje em dia, né, todo mundo fala que a Image mudou o mercado e não sei o que, lá. Mas eu acho que essa mudança que existe hoje no quadrinho americano, vamos falar assim, né, da variedade de títulos, de material autoral, ela começou nessa época, na verdade. Foi com esse material que as pessoas começaram a ver que era possível fazer isso, na verdade. Os caras da Image, eles foram só mais radicais, né? Eles abriram a própria editora para fazer o próprio material, mas a mentalidade, vamos colocar assim, né? A mentalidade de você sair do feijão com arroz, de super-herói, essas coisas assim, você teve nesse período, né? Com a Epic, com a Bizarre Adventures e afins. E a revista da Epic Marvel no Brasil agora, né, que é o nosso assunto, a gente tem que lembrar também como é que era a situação editorial da época. A gente estava ali com os títulos da Abril na linha de super-heróis, com a linha editorial um pouco mais expandida, porque os heróis que antes estavam na RGE foram para Abril, né? O gibi do Hulk, o gibi do Homem-Aranha. Heróis da TV e Capitão América já eram publicados desde o final da década de 70. Então, assim, vamos dizer assim, o carrinho, né? O carrinho do leitor da Marvel, típico ali, ele já tinha 4 títulos. Se ele tivesse também a fim de pegar o Super Aventuras Marvel, ele pegava. Se ele quisesse pegar, por exemplo, o Espada Selvagem de Conan, ou qualquer que outro especial ali. E a Epic Marvel foi meio que uma surpresa, porque a começar o formato dela, que a gente tava meio causando uma confusão aqui, mas o formato dela já saía do convencional formatinho. Ele era próximo do formato comics, né? Isso, formato americano, no caso. Ele é um pouquinho menor até, né? Ele é um pouquinho menor que o formato americano. É que eu lembro que o que eu tinha na memória, talvez porque eu era menor também, né? Mas é que a revista Epic Marvel era grande, assim, sabe? Eu lembro de olhar pra ela na banca e falar assim, porra, né? Eu também. Revistona, né? Então, e aí eu lembro quando você me mandou aqui, né, de presente, as 6 edições, elas chegaram e eu olhei e falei, cara, elas não parecem tão grande quanto eram na minha memória, né? O foda dessa história aqui é que, sabendo como era o reaproveitamento de papel para rodar gibi na Abril, né? Nossa, eles faziam aquele arranjo todo e cortavam o que tinha em cima, o que tinha do lado, para colar os balões, tudo. Eu não estranharia que esse formato bizarro aqui é porque eles talvez estivessem imprimindo de 2 em 2, né? E se não me falha a memória, a gente até falou isso no episódio do Orgulho da Prateleira Nacional, né? Eu acho que Cara, vocês vão me apedrejar. Eu acho que a família Halley era do mesmo tamanho, hein? Era mesmo. Era do mesmo tamanho. A revista da família Halley era mesmo, cara. Que beleza, combinar na prateleira ali, Epic Marvel com a família Halley. Oh, maravilha. A família Halley é da mesma raça do Dreadstar, meus amigos. Olha que crossover fantástico isso seria, hein? Mas em HDR. Halefante com Lorde Papal, tá. Mas comparando aqui
o encadernado que saiu aqui do Dreadstar com a Epic Marvel, eu acho que eles adotaram. Eu tô vendo aqui que não teve rediagramação, não teve corte de quadro. Né? Eu acho que eles só reduziram pra caber justamente no que vocês estavam falando aí, na questão da malha do papel que eles tinham. Isso, cara. Eles não tinham como manter no formato americano, porque senão eles iam ter muita perda de papel. Então eles fizeram o jeito maior que eles puderam dentro do formato que eles tinham na gráfica no período. E direi mais, na minha cronologia pessoal, eles rodaram isso com a família Halley, cara. Porque é da mesma época. Só pode ser, cara. Olha aqui, é de 85. Família Halley foi 85 também, não foi? Que era na época do Cometa Halley, caralho. E, a família Halley teve 6 números. Nossa, olha aí. Olha a teoria da conspiração, cara. Epic Marvel cabalístico já os números aí. Eles rodaram de 2 em 2, cara. Uma Epic Marvel e uma família Halley. Só pode ser essa bosta.